Descubra o que os anjos fizeram ao presenciarem a morte do Filho de Deus e como o amor divino se manifestou nesse momento crucial. O céu estava em silêncio. Os anjos observavam com dor e espanto enquanto Jesus, o Filho de Deus, se preparava para morrer na cruz. O que teria feito os anjos agirem diante dessa cena? Miguel, o arcanjo de força incomparável, conhecido por liderar os exércitos celestiais em batalhas contra as forças das trevas, estava ali parado, segurando firmemente sua espada flamejante. Seu olhar penetrante refletia a perplexidade e a angústia que tomavam conta de seu ser angelical. Ele sabia que poderia intervir a qualquer momento, que com um simples movimento poderia libertar Jesus daquela terrível sina. No entanto, algo o impedia. Era como se uma voz sussurrasse em seu íntimo: aguarde. Miguel compreendia a magnitude daquela situação, a importância cósmica daquele momento único na história da redenção. Ainda assim, mesmo com toda a sua coragem e determinação, ele se via impossibilitado de agir. O respeito à vontade divina ecoava em seu ser angelical, fazendo-o conter a fúria guerreira que pulsava em seu peito. Assim, Miguel permanecia ali, testemunha silenciosa do sacrifício iminente do Filho de Deus. Os anjos, que sempre estavam prontos para louvar e proteger, sentiam-se impotentes diante da cena que se desenrolava na terra. Cada um deles desejava ardentemente descer em uma gloriosa demonstração de poder e defender o Filho destino. Suas asas brilhantes tremiam de ansiedade, seus olhos celestiais se encheram de lágrimas enquanto observavam a agonia do Salvador. Um coro celestial de súplicas ecoava no céu, clamando a Miguel para permitir que descessem e intercedessem por Jesus. No entanto, o comandante dos exércitos celestiais permanecia inabalável em sua postura, segurando a espada flamejante com firmeza. Seu olhar era uma mistura de determinação e resignação, pois ele compreendia que aquela era a vontade do Altíssimo. Não, respondeu Miguel com voz suave, mas firme: nossa missão é obedecer ao Pai e confiar em seu plano perfeito. Os anjos se entreolharam, compartilhando um silencioso lamento pela dor que seus corações celestiais experimentavam naquele momento solene. Assim, mesmo ansiando por agir, os serafins e querubins permaneceram imóveis no firmamento, testemunhas silenciosas do sacrifício redentor que estava prestes a se consumar. Enquanto o silêncio pairava sobre o céu, o Pai Eterno contemplava a cena com olhos que transcendiam o tempo e o espaço. Seu coração divino pulsava em perfeita harmonia entre a dor da separação iminente, e cada batida ecoava por toda a criação, carregando consigo o peso do sacrifício que estava prestes a se concretizar. O amor do Pai pelo Filho era incomensurável, mas sua compaixão pela humanidade era tão profunda que o levou a permitir que Jesus enfrentasse aquela provação. Em sua sabedoria infinita, ele enxergava além da cruz, além do sofrimento momentâneo, vislumbrando a esperança de uma nova alvorada para toda a humanidade. Cada suspiro divino reverberava nos corações dos anjos, lembrando-lhes da grandiosidade do plano de salvação que estava sendo traçado naquele momento solene. O Pai Celestial não desviou o olhar, pois sabia que aquele era o caminho para a reconciliação entre Deus e os homens. Assim, em meio ao silêncio angustiante do céu, o amor incondicional de Deus se manifestava de forma sublime e eterna. Enquanto os soldados preparavam a cruz e a multidão gritava, Jesus permanecia em silêncio. Seu olhar transcendia a dor física e alcançava as almas daqueles que o rodeavam. Enquanto as acusações eram proferidas e os insultos eram lançados contra ele, Jesus respondia com silêncio que ecoava mais alto do que qualquer grito de zombaria. Seus olhos repletos de compaixão
variam a multidão, encontrando corações endurecidos pela incredulidade e almas sedentas por redenção. Cada gesto de agressão era recebido com perdão, cada palavra de ódio era combatida com amor. Os anjos observavam maravilhados a serenidade divina que envolvia o Filho de Deus naquele momento de extrema provação. Enquanto o mundo exterior testemunhava apenas um homem frágil sendo levado ao suplício da cruz, o mundo espiritual contemplava o próprio amor encarnado, enfrentando o ápice da batalha entre luz e trevas. Jesus não estava sendo derrotado, ele estava triunfando sobre o mal, com cada respiração compassiva, com cada gota de sangue derramada por amor à humanidade. Enquanto a agonia de Jesus se desdobrava diante dos olhos dos anjos, uma atmosfera de reverência e expectativa pairava sobre o céu. Cada ser celestial estava imerso em um profundo silêncio, não de resignação, mas de prontidão. Miguel, o arcanjo guerreiro, mantinha-se em postura firme, com sua espada celestial refletindo a luz divina. Os anjos alados observavam atentamente, com suas vestes resplandecentes tremulando suavemente ao vento celestial. Uma aura de mistério e reverência envolvia aquele momento único na eternidade, enquanto os corações celestiais pulsavam em uníssono. Uma voz suave ecoou no firmamento: aguardem. Era a voz do Pai Eterno, cuja sabedoria transcendia o tempo e o espaço. Ele conhecia o propósito por trás daquela aparente derrota e confiava plenamente no plano redentor que estava se desenrolando diante de seus olhos divinos. Os anjos compreenderam que aquele sacrifício era mais do que uma simples tragédia, era a manifestação suprema do amor incondicional de Deus pela humanidade. Assim, em meio à quietude solene do céu, os serafins e querubins aguardaram em expectativa pela consumação da obra redentora que se desdobrava na cruz. Enquanto a agonia de Jesus se desdobrava diante dos olhos dos anjos, uma atmosfera de reverência e expectativa pairava sobre o céu. Cada ser celestial estava imerso em um profundo silêncio, não de resignação, mas de prontidão. Miguel, o arcanjo guerreiro, mantinha-se em postura firme, com sua espada celestial refletindo a luz divina. Os anjos alados observavam atentamente, com suas vestes resplandecentes tremulando suavemente ao vento celestial. Uma aura de mistério e reverência envolvia aquele momento único na eternidade, enquanto os corações celestiais pulsavam em uníssono. Uma voz suave ecoou no firmamento: aguardem. Era a voz do Pai Eterno, cuja sabedoria transcendia o tempo e o espaço. Ele conhecia o propósito por trás daquela aparente derrota e confiava plenamente no plano redentor que estava se desenrolando diante de seus olhos divinos. Os anjos compreenderam que aquele sacrifício era mais do que uma simples tragédia, era a manifestação suprema do amor incondicional de Deus pela humanidade. Assim, em meio à quietude solene do céu, os serafins e querubins aguardaram em expectativa pela consumação da obra redentora que se desdobrava na cruz. Enquanto a sombra da cruz se alongava sobre o monte do Calvário, os anjos observavam com reverência e expectativa. Cada asa imaculada repousava em quietude. Cada olhar celestial estava fixo na figura sofrida de Jesus. O ar rarefeito do céu parecia congelar, como se o próprio universo contivesse a respiração diante da magnitude daquele momento. Os serafins, com suas chamas ardentes, e os querubins, com suas múltiplas faces refletindo a glória divina, mantinham-se em silêncio solene. Era como se o tempo tivesse sido suspenso e toda a criação aguardasse o desfecho daquela tragédia redentora.
Os cânticos celestiais deram lugar a um silêncio profundo, carregado de significados insondáveis. Os anjos compreendiam que aquela cruz não era apenas um instrumento de tortura, era o altar sagrado onde o amor de Deus e a justiça divina se encontrariam em perfeita harmonia. Mesmo desejando ardentemente interceder por Jesus, os anjos permaneceram imóveis, pois sabiam que ali, naquele madeiro manchado de sangue inocente, estava sendo escrita a história da redenção da humanidade. A cada suspiro agonizante do Filho de Deus, os coros celestiais entoavam uma sinfonia silenciosa de louvor e adoração, e quando Jesus finalmente entregou seu espírito e morreu naquela cruz, os anjos se curvaram em adoração, sabendo que presenciaram um momento crucial na história da humanidade. Enquanto os anjos observavam a agonia de Jesus na cruz, um sentimento de impotência misturado com reverência tomava conta de seus seres celestiais. Cada asa imaculada tremia suavemente, refletindo a tensão que pairava no ar celestial. Miguel, o arcanjo guerreiro, segurava sua espada com firmeza, mas suas mãos divinas não ousavam desembainhá-la. O conflito interno que ele experimentava era palpável, pois a vontade de intervir e proteger. O Filho de Deus se chocava com a obediência à vontade do Pai. Os outros anjos, com seus olhos radiantes e corações puros, sentiam-se divididos entre o desejo ardente de descer à terra e o respeito pela ordem divina. Cada ser celestial estava imerso em um silêncio solene, como se as próprias estrelas contivessem o fôlego diante da cena que se desenrolava diante deles. A dor que ecoava da cruz reverberava nos corações celestiais, fazendo-os compreender a profundidade do sacrifício que ali se desenrolava. Assim, mesmo desejando ardentemente aliviar o sofrimento do Salvador, os anjos permaneceram em suas posições celestiais, testemunhas silenciosas da redenção sendo consumada. Enquanto o silêncio pairava sobre o monte do Calvário e a morte parecia ter triunfado, uma luz divina rompeu as trevas da sepultura 3 dias após a crucificação de Jesus. Um milagre sem precedentes aconteceu. O Filho de Deus ressuscitou dos mortos. O túmulo vazio testemunhou a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. Os anjos, que haviam contemplado com pesar a crucificação, agora exultavam em júbilo diante da ressurreição. Cada ser celestial entoava louvores ao Altíssimo, pois compreendiam que aquele momento transcendia a própria história da humanidade. A ressurreição de Jesus não apenas confirmava sua divindade e poder sobre a morte, mas também abria as portas da redenção para todos os que nele crescem, para todos os. Assim, no 3º dia, o céu se encheu de regozijo, e os anjos proclamaram com voz triunfante: Ele ressuscitou! A ressurreição de Jesus Cristo após 3 dias da crucificação não apenas testemunhou seu poder sobre a morte, mas também revelou a profundidade do amor divino e a extensão da redenção oferecida à humanidade. Enquanto o sol nascia sobre o monte do Calvário naquela manhã de Páscoa, um milagre sem precedentes aconteceu. A pedra que selava o túmulo vazio foi removida, e o Filho de Deus ressuscitou em glória e triunfo. Os anjos que haviam testemunhado com pesar a agonia da crucificação agora exultavam em júbilo diante da vitória da vida sobre a morte. Cada ser celestial entoava louvores ao Altíssimo, pois compreendiam que aquele momento transcendia toda a história da humanidade. A ressurreição de Jesus não apenas confirmava sua divindade e seu sacrifício redentor, mas também inaugurava uma nova era de esperança e salvação para todos os que nele crescem. Assim, naquele dia glorioso, o céu se encheu de regozijo e os anjos proclamaram com voz triunfante que essa mensagem de vida e redenção
continue ecoando em nossos corações para sempre. Se essa história tocou seu coração e você deseja ouvir mais narrativas bíblicas emocionantes contadas com profundidade e fé, não deixe de deixar seu like no vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. E ative o sininho para receber notificações. Comente abaixo qual personagem ou história bíblica você gostaria de ver abordada futuramente. Até a próxima. Que a mensagem do sacrifício e amor incondicional de Jesus continue ecoando em nossos corações. Lembre-se sempre, o céu está olhando por você.